Agora vamos para mais uma OJ. Nossa OJ de agora é a OJ 375. OJ 375 da SDI1 do TST, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, suspensão do contrato de trabalho, prescrição, contagem. O que acontece com a contagem da prescrição se eu tenho a suspensão do contrato de trabalho em decorrência do recebimento de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez? Olha a grande pegadinha, galera. Eu poderia dizer, seria totalmente errado, mas numa pegadinha eu poderia dizer que a contagem do prazo prescricional fica suspenso porque está suspenso o contrato de trabalho. Não, não está. Nós vamos ver pela OJ 375 que não há suspensão aqui da contagem do prazo prescricional. Olha a redação aqui, o TST deu, a redação que o TST conferiu a essa OJ 375, a suspensão do contrato de trabalho em virtude da percepção de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez não impede a fluência da prescrição quinquenal. Não impede a fluência da prescrição quinquenal, ressalvada a hipótese de absoluta impossibilidade de acesso ao judiciário. Então, para variar, nós temos uma regra geral e uma exceção a ser lembrada aqui na nossa prova. Então, regra geral. A fluência da prescrição quinquenal vai se dar normalmente. Você está recebendo o auxílio doença, você está aposentado por invalidez, mas você tem como ir ao Poder Judiciário? Vá, porque as verbas estarão prescrevendo normalmente. Claro que tomem cuidado na prova se eles vão falar em absoluta impossibilidade de acesso ao Poder Judiciário, porque aí nós não teremos a fluência da prescrição. Só lembrar dessa regra aqui, tomar cuidado com essa pegadinha. Se você pode ir à Justiça do Trabalho, vá, porque a prescrição estará sendo contada normalmente. Perfeito, galera? Depois, nós vamos aqui para a súmula 91. Aqui já entrando na parte de salário e remuneração. Então, já entrando na outra parte sobre salário e remuneração, saindo ali de alteração do contrato de trabalho, saindo de suspensão do contrato de trabalho e entrando em salário e remuneração. Primeira súmula aqui de número 91, que fala do salário complessivo. O que nós sabemos em relação às parcelas que vêm discriminadas no nosso contra-cheque? Nós sabemos, vou até anotar um dispositivo aqui, que é fundamental para o nosso estudo, artigo 457. Nós sabemos que dentre aquelas parcelas que vêm discriminadas no nosso contra-cheque, nós temos parcelas salariais e não salariais. Então, algumas delas são consideradas salariais e aí trazem os seus reflexos em relação às outras parcelas, e algumas são consideradas não salariais, não produzem como efeito esse reflexo em férias, FGTS e outras parcelas. Então, nós temos parcelas salariais e não salariais. Todas elas devem estar discriminadas no contra-cheque, porque eu tenho o direito de fiscalizar. Entre empregado e empregador, há aquele dever de transparência. Eu, empregado, tenho o direito de fiscalizar o que está sendo pago para saber se está sendo pago corretamente ou não. Tanto que, se eu tenho o direito de receber 3 adicionais, os 3 devem estar discriminados. Então, Bruno, você está recebendo adicional de transferência, tantos reais, adicional de periculosidade, tantos reais, adicional de horas extras, tantos reais. Às vezes, nós recebemos horas extras com percentuais diferentes, porque algumas negociações coletivas trazem a diferença. As 2 primeiras horas extras, 50%, depois 70%, depois 100%. Pode ser que eu tenha realizado horas extras de 50%, de 70% e de 100%. Então, no meu contra-cheque, tem que vir discriminado.
tantas horas extras 50%, tantos reais. Horas extras 70%, tantos reais. Horas extras 100%, tantos reais. Então essa discriminação das parcelas, ela é fundamental e aí ela está relacionada a essa súmula 91 que proíbe o salário complessivo. Então vejam que eu tenho aqui a proibição do salário complessivo. O que é o salário complessivo? É aquela junção de parcelas sob uma única rubrica, sobre um único nome lá no contra-cheque. Adicionais. Está lá no meu contra-cheque. Adicionais. Aí me pergunto, tá, que adicionais? Adicionais R$1.000. Tá, que adicionais estão sendo pagos aqui? Qual é o valor de cada adicional? Eu não sei. Porque eu tenho ali uma parcela complessiva. Uma parcela que está pagando no todo aqueles vários adicionais. Não pode. Salário complessivo é proibido pela súmula 91. O salário tem que ser discriminado. E é por isso que nós temos aqui na redação desse entendimento, a ideia de que é nula a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador. Então, nula é a cláusula que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador. Então, vem lá no meu contrato que eu vou receber a quantia de R$1.500 de adicionais, salário complessivo. Essa cláusula ela é nula. Vamos considerar que não houve o pagamento dos adicionais. 50% de gratificações. Que gratificações? Se eu tenho mais de uma gratificação, eu tenho que receber ali de forma individualizada cada uma delas. Então, salário complessivo totalmente nulo, vamos considerar que não houve o pagamento. Perfeito, galera? Outro ponto relacionado aqui a salário e remuneração. Supressão de horas extras, súmula 291 do TST. É importante aqui porque nós temos alguns detalhes, alguns requisitos aqui para o pagamento de uma indenização caso haja a supressão de horas extras. Então, olha o que acontece. Vamos comparar aqui o recebimento de horas extras com o recebimento de adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade. Digamos que você tenha trabalhado no horário considerado noturno durante 15 anos. Eu venho, trago você para o dia. O que acontece com o adicional noturno? Você perde. Ponto. De uma hora para outra, perdeu. Você vai ser indenizado por isso? Não. Por quê? Porque eu te trouxe para uma situação benéfica, que é trabalhar durante o dia. Você trabalhava num ambiente insalubre, com forte ruído, recebia adicional de insalubridade, eu te retiro daquela função, te retiro daquele local e te coloco em outro em que não há nenhum agente insalubre. O que acontece com o seu adicional de insalubridade? Você perde. Você vai ser indenizado por isso? Não. Agora, eu tenho o adicional de horas extras. O adicional de horas extras, por entendimento do TST, gera uma indenização caso você, empregado, que prestava horas extras de forma habitual, venha a perder essas horas extras. Você, empregado, que vinha desenvolvendo jornada extraordinária durante um determinado período e que para de prestar essas horas extras, tem direito de ser indenizado por uma criação aqui do TST por essa súmula 291. Então, a supressão de horas extras habituais gera indenização. Quem tem direito a essa indenização? Qual é o valor dessa indenização? Tudo isso na súmula 291. Então, o primeiro ponto aqui, essa indenização, ela não é devida
para toda e qualquer hipótese de supressão de horas extras. Não. Eu tenho a supressão de horas extras habituais. Se eu prestava horas extras uma vez na vida ou outra na morte, não faço jus ao recebimento dessa indenização, porque a ideia aqui é minimizar os efeitos da retirada da quantia que você habitualmente recebia a título dessas horas extras. Então vamos minimizar aqui o seu desconforto financeiro com o pagamento da indenização. Por quê? Você habitualmente realizava e recebia pelas horas extras. Só que vamos lá, eu habitualmente realizava horas extras nos últimos 4, 5, 6 meses. Eu vou ter direito a essa indenização? Não. Porque aí vamos para os requisitos da súmula 291. Eu vou receber aqui essa indenização quando, vamos lá, ó, a supressão total ou parcial. Vamos tomar cuidado porque alguns anos atrás era só a supressão total. Agora a supressão total ou parcial pelo empregador de serviço suplementar prestado com habitualidade durante pelo menos um ano, aqui o primeiro requisito. Então, ó, por pelo menos um ano, assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de um mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 meses anteriores à mudança, multiplicado pelo valor da hora extra do dia da supressão. Então, primeiro ponto, terá direito a essa indenização quem prestava horas extras por pelo menos um ano. Com habitualidade, por pelo menos um ano. Como é que eu vou calcular o valor dessas horas, dessa indenização, pessoal? Primeiro, eu vou pegar os últimos 12 meses. Pego lá os últimos 12 meses. Vamos fazer essa continha rápida aqui. Vamos pegar os últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, o Bruno prestou 120 horas extras. Ou seja, o Bruno prestou, em média, 10 horas extras por mês. Ok? Pego os últimos 12 meses, vejo quantas horas extras o Bruno prestou, faço uma média. O Bruno prestou, em média, 10 horas extras por mês. Aí eu vou chutar que 10 horas extras por mês dão R$500. Esse valor aqui eu estou chutando como exemplo, mas ele vai ser a referência para o pagamento da indenização. Porque esse é o valor de um mês de horas extras. Então, pego o valor aqui de um mês de horas extras, que é esse daqui, R$500. E agora o que eu faço com esses R$500? Eu multiplico pelo tempo em que o Bruno prestou essas horas extras com habitualidade. O Bruno prestou horas extras por 3 anos, por 4 anos, por 2 anos e 7 meses, por 1 ano e 4 meses. Agora eu pego esse tempo e transformo na indenização. O que a súmula está falando? Que eu vou pegar esse valor de 500 anos e vou pagar de R$500 e vou pagar para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses. Então, se eu tenho aqui uma fração inferior a 6 meses, eu vou desconsiderar para esse meu cálculo. Então, digamos, ó, se eu tenho aqui 3 anos de horas extras habituais, eu vou pagar R$500 vezes 3. Se eu tinha 2 anos de horas extras habituais, R$500 vezes 2. Aí a gente vai para as frações. 2 anos e 3 meses. O que é inferior a 6 meses eu desconsidero. Se eu tenho aqui 3 anos e 7 meses, eu já considero 4 anos. Se eu tenho 2 anos e 6 meses, já considero 3 anos para aquele cálculo. Por quê? Porque é para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses de prestação de serviço acima da jornada normal. Então eu cheguei àquela quantia ali, chutei 500
e agora eu vou ver quanto tempo o Bruno vinha realizando horas extras. Aquele valor que é a média mensal eu vou multiplicar pelo tempo. O que for igual ou superior a 6 meses já arredondo, já considero um ano. O que for até 6 meses eu desconsidero. Ok, galera? Tranquilo? Então essa é a conta que nós vamos chegar aqui. Pode ser que a conta não seja tão importante para a prova, mas aí você vai lembrar o quê? Que gera o direito a essa indenização quando o empregado presta horas extras habituais por mais de, olha ali, ó, por mais de um ano. Se eu vinha realizando essas horas extras por alguns meses apenas, não faço jus à indenização. Depois, galera, vamos aqui na sequência para a nossa próxima súmula, uma súmula fundamental para a gente aqui, súmula 364. Súmula 364, fundamental, foi alterada em 2017 novamente, então vamos aqui tomar bastante cuidado. 2 incisos importantes, súmula 364, que fala do adicional de periculosidade. E com base nessa súmula, nós vamos falar em exposição permanente, intermitente, habitual, fortuita. Vamos dar uma olhada aqui nesse adicional. Quando a gente fala de adicional de periculosidade, a gente logo lembra daquelas situações típicas que nós sempre trabalhamos em direito do trabalho, como exposição a inflamáveis, explosivos, energia elétrica. Só que a gente sabe que ao longo dos últimos anos nós tivemos a inclusão de outras matérias. Então sempre trabalhamos com inflamáveis, explosivos, energia elétrica. 2012 incluíram aqui o risco a que estão submetidos os profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Começamos a falar no pagamento do adicional de periculosidade para os vigilantes, para os seguranças. 2014 falamos dos motociclistas, dos motoboys. Então fomos crescendo aqui nas hipóteses de pagamento desse adicional. Mas vejam que a súmula 364 ela continua sendo importante para aquela situação padrão de energia, de inflamáveis e de explosivos. E aí nós começamos aqui com a ideia do contato permanente. Eu tenho contato permanente com inflamáveis. É óbvio que eu faço jus ao recebimento do adicional de periculosidade de 30% sobre o meu salário base. Se eu tenho um contato permanente com aquela situação de risco, é óbvio que eu faço jus ao recebimento. Só que eu começo a me perguntar o seguinte: e você que tem um contato intermitente? O que seria o contato intermitente? Você vai lá, tem o contato, sai. Tem um contato com inflamável, sai. Tem um contato, sai. Você que tem um contato intermitente, será que você faz jus a receber o mesmo adicional que eu, que estou num contato permanente? E você que tem um contato habitual, mas por tempo extremamente reduzido, será que você faz jus ao mesmo adicional que eu? E você que tem um contato fortuito, uma vez na vida, outra na morte, será que você tem também direito ao mesmo adicional de periculosidade? Porque, vamos lá, quem está mais submetido ao risco de morte? Eu que tenho contato permanente. Você que tem um contato intermitente, está submetido a risco de morte? Tá. Mas tão forte? Não, nem tão forte. Mas está submetido? É isso que a gente vai analisar aqui com base na súmula 364. Vamos a essas 4 situações. Vou colocar aqui e vou ler o inciso 1º para vocês. Então, primeiro ponto aqui, inciso 1º. Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que de forma intermitente sujeita-se à condição de risco. Então, obviamente,
Se o empregado está exposto de forma permanente, sim, para o adicional de periculosidade, intermitente, sim, também porque ele está em condições de risco. Não é pelo fato de nós termos aqui, não é pelo fato de nós termos um contato intermitente que você não estará submetido ao risco. Você lida com inflamáveis. Num dessas idas, pode ser que exploda e você morra. Então você vai lembrar que permanente e intermitente tem direito ao adicional. Qual adicional? O mesmo 30% do salário base. Porque você lembra que não há aqui variação de graus na periculosidade como nós temos na insalubridade. Aqui, se eu chego à conclusão que há direito ao adicional de periculosidade, ele é 30% do salário base e ponto. Agora vamos continuar. Indevido apenas quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado fortuito, ou que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. Você, tem contato fortuito ou tempo extremamente reduzido. O seu risco aqui é mínimo. Se o risco é mínimo, não há direito ao adicional. Então, o fortuito, você vai pensar aqui, como a própria súmula diz, o contato eventual, fortuito, uma vez na vida, outra na morte. Rapaz, muito de vez em quando eu tenho contato com inflamáveis, explosivos, energia elétrica, é bem eventual, realmente é bem de vez em quando. Qual que é o seu risco? Muito pequeno, se comparado com o intermitente, com o permanente. Não, eu até tenho um contato mais habitual. Eu até tenho um contato habitual, mas o tempo é extremamente reduzido. Sendo o tempo extremamente reduzido, qual é o seu risco? Extremamente reduzido também. E aí, sendo extremamente reduzido, não há que se pagar o adicional. Claro que, se o tempo é extremamente reduzido ou não, isso vai ser aferido em perícia técnica perante a Justiça do Trabalho. A gente tem inúmeras ações que são ajuizadas para discutir exatamente se o tempo era reduzido ou não, se era extremamente reduzido ou não, se gerava o pagamento do adicional ou não. O perito vai fazer a análise e o juiz vai concluir se o tempo era considerado extremamente reduzido ou não, se tinha ou não direito. Então você vai lembrar das 4 situações. Permanente e intermitente tem direito. O outro, fortuito ou habitual por tempo extremamente reduzido, não há direito ao adicional, ok? Não confunda essas situações. Agora, o inciso 2º, que foi alterado em 2017, novamente, que vive sendo alterado aqui, o inciso 2º vai falar do pagamento fracionado. Vamos aqui para o pagamento fracionado, vamos dar uma limpeza geral aqui. Falamos no pagamento fracionado, que é inválido. O que seria esse pagamento fracionado? Pessoal, falei para vocês o seguinte, que no artigo 193 da CLT, 193, parágrafo 1º da CLT, nós temos simplesmente um percentual. Eu falo em 30%. Então, 193, parágrafo 1º da CLT diz adicional de periculosidade 30%. Tem periculosidade, 30% do salário base, não tem periculosidade, 0. Nós não temos aqueles graus. Aí, até 2011, algumas negociações coletivas, porque na época o TST concordava com isso, começaram a prever percentuais intermediários. Até 2011, algumas negociações coletivas faziam isso e o TST na época concordava, começaram a prever percentuais intermediários. Então vinha um acordo coletivo, vinha uma convenção coletiva de trabalho e falava no pagamento de 5%, 10%, 12%, 15%, 20%, ou seja, em percentuais inferiores ao legal, que é de 30%.
começaram a chamar isso de pagamento fracionado. Vou pagar uma fração daquele percentual previsto em lei. Beleza. Até 2011 podia. 2011 para cá, TST mudou radicalmente. Hoje o pagamento fracionado ele é inválido, mesmo se previsto em negociação coletiva. Então está lá na negociação coletiva o pagamento de 10%. Não pode. Olha o que o TST colocou novamente na súmula 364. Olha a redação nova aqui da súmula 364 para a gente. Ó. Não é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho fixando o adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei e proporcional ao tempo de exposição ao risco, pois tal parcela constitui medida de higiene, saúde e segurança garantido por norma de ordem pública. O que o TST está falando aqui? Que esse tipo de norma não pode ser flexibilizada. Não pode ser flexibilizada. Eu não posso retirar aqui o direito do empregado de receber os 30% do salário base dele. Não pode ser flexibilizada nem mesmo por negociação coletiva. Então, se eu tiver lá na minha negociação coletiva cláusula prevendo o pagamento de 15%, ela é nula, eu tenho direito de receber os 30% da lei. Eu só não tenho direito de receber se o contato for fortuito, como diz o inciso 1º, se ele for habitual por tempo extremamente reduzido ou se, obviamente, eu não tiver contato com nenhuma situação do artigo 193 da CLT, ok? Então, cuidado, porque às vezes a gente tem mania de achar que a negociação coletiva pode tudo, que a negociação coletiva pode aqui criar todo e qualquer direito, e ela não pode, porque existem algumas matérias que são normas de ordem pública, que interessam aqui ao Estado, que preservam a saúde, a higiene, a segurança do trabalhador e que por isso não podem ser flexibilizadas como essa daqui. Perfeito, galera? Toma cuidado com essa súmula, já que ela foi alterada recentemente, pode ser lembrada na sua prova. Perfeito? Vamos aqui na sequência, falando agora da súmula 448, atividade insalubre, caracterização. Então, ó, caracterização pela norma regulamentadora. Então, ó, estamos falando de insalubridade, instalações sanitárias. Olha o que acontece aqui, galera. O inciso 1º da súmula 448 já deixa claro o seguinte, que para a atividade ser considerada insalubre, não basta ela ser maléfica à nossa saúde. Não. Ela tem que ser maléfica à nossa saúde e ter sido reconhecida como tal pelas normas do Ministério do Trabalho. Então, quem diz se determinada situação é insalubre ou não é o Ministério do Trabalho, através da norma regulamentadora número 15. Colocou na norma regulamentadora que é uma atividade insalubre, ela é insalubre, não consta nela, ela não é insalubre e não gera o adicional respectivo. Por isso que o inciso 1º começa falando o seguinte, ó, não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho, ó, NR15, da portaria do Ministério do Trabalho, NR15, que vai falar aqui das atividades consideradas insalubres. Então, tem que haver a inclusão da atividade na relação elaborada pelo Ministério do Trabalho para ser considerado insalubre. E aí nós vamos aqui tratar no inciso 2º da questão da limpeza de banheiros, de sanitários, e depois vou utilizar uma outra OJ aqui como exemplo disso que eu estou falando, ok? Então, limpeza de banheiro, de sanitário,
gera adicional de insalubridade? Depende. Depende. Você vai lembrar na sua mente de 2 banheiros. O banheiro da rodoviária, o famoso banheiro de rodoviária, que ninguém quer nem chegar perto, e você vai lembrar do banheiro do escritório que você trabalha, da empresa que você trabalha. Um escritório pequeno, poucas pessoas utilizando um banheiro limpinho e o velho e bom banheiro de rodoviária. Beleza. Eu tenho o Bruno e o João. Bruno limpa o banheiro da rodoviária, o João limpa o banheiro do escritório em que você trabalha. Alguma diferença? Todas. Adicional de insalubridade para algum deles, para Bruno que limpa o banheiro da rodoviária. O João que limpa o banheiro do seu escritório vai receber adicional de insalubridade? Não. A doméstica, o doméstico que limpa o banheiro de dentro de casa vai receber adicional de insalubridade? Também não. Vamos ver o porquê? Vamos lá. Inciso 2º. A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar a limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no anexo 14 da NR 15 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano. Então, uma coisa é nós termos aqui, limpeza de banheiro público ou coletivo de grande circulação. Nosso banheiro de rodoviária. Outra coisa é nós temos limpeza de banheiro em residências e escritórios. Aqui eu tenho sim para o adicional, aqui eu tenho não. E aí vejam que no primeiro caso eu tenho adicional em grau máximo, ok? Tomem cuidado com isso daqui. Então, a limpeza de banheiro coletivo ou de grande circulação se enquadra no anexo 14 da NR 15, gerando o pagamento do adicional, aqui no caso, adicional máximo 40% sobre o salário mínimo. Ok, galera? Tranquilo? Qual que é a OJ que complementa essa fala aqui, que complementa o inciso primeiro, aquela ideia de que nem tudo que faz mal gera o adicional de insalubridade. Vou colocar para vocês aqui OJ 173 da SDI1 do TST, que vai falar do trabalho a céu aberto. Então vejam que, complementando o inciso primeiro, nós vamos fazer menção aqui a essa OJ 173 que fala do trabalho a céu aberto. Olha o que acontece, galera. Trabalhar a céu aberto faz mal para a pele? Faz, por causa do sol. Pode desenvolver câncer de pele, então uma série de situações aqui que deveriam ser evitadas. Vamos evitar trabalhar ali a céu aberto com sol na pele para evitar câncer de pele, envelhecimento e por aí vai. Então, o sol faz mal. Então, pelo fato de eu trabalhar a céu aberto, com sol na pele, eu tenho direito de receber o adicional de insalubridade? Não. OJ 173 da SDI1 diz que não. Por quê? Porque está submetido ao sol, à carga solar. Não é uma situação que consta na NR15 relacionada ao adicional de insalubridade. O que consta na NR15 é calor. Pode ser que você receba o adicional em virtude do calor provocado pelo sol. Mas veja que o sol em si não é o agente insalubre. O calor provocado pelo sol ou provocado por qualquer coisa, uma máquina, por exemplo, aí sim é o agente. Então veja que o agente é o calor. De onde que ele vem? Não sei, é o calor. O calor de onde vier é o agente insalubre. Sol, carga solar, não gera a insalubridade. Perfeito, galera? Então cuidado com esse ponto aqui.
Vamos na sequência, vamos falar da súmula 453, que está relacionado ao pagamento espontâneo. Então, ó, está relacionada a súmula 453, a súmula 364, inciso 2º do TST. As duas estão absolutamente ligadas, umbilicalmente ligadas aqui. Então, primeiro ponto. Voltando à súmula 364, nós vimos que não cabe o pagamento fracionado. Ou é 30 ou é 0. Tem situação de periculosidade 30, não tem 0. Só que aí o que aconteceu na história aqui? Você lembra, eu falei para vocês, que até 2011 o TST aceitava o pagamento fracionado e nós tínhamos uma série de normas coletivas prevendo o pagamento. E na sua norma coletiva lá de 2010, a sua norma coletiva de 2010 falava no pagamento de 10%. Você vinha recebendo esses 10% de periculosidade. Veio o TST, cortou essa história, falou, opa, não pode não. Só que aí a sua empregadora falou o seguinte, porra, peraí, a norma coletiva prevê 10%. A norma coletiva está em vigor. Então eu, empregador, que naturalmente quero economizar, vou continuar pagando os 10%. Porra, tá lá a norma coletiva registrada, produzindo efeitos em vigor, falando em 10%, vou ignorar a mudança de entendimento do TST e vou continuar pagando os 10% normalmente. Ok, fiz isso, eu, empregador, fiz isso. Lá na frente, você foi à Justiça do Trabalho, fundamentando o seu pedido na mudança de entendimento do TST e pedindo a diferença, mostrando, ó, aqui está o meu contra-cheque, eu recebi adicional de periculosidade 10%, quando deveria receber 30%, então quero a diferença, quero os 20% aqui de diferença. Na defesa, naturalmente, a empresa falou o seguinte, negou, disse que estava pagando corretamente, de acordo com a norma coletiva em vigor, papapá, e além disso foi lá e requereu prova pericial. Requereu prova pericial porque quando há pedido de condenação ao pagamento de adicional de insalubridade ou de periculosidade, diz o artigo 195 da CLT que a prova pericial ela é obrigatória. Então, naturalmente, a empresa na defesa foi lá e pediu a prova pericial. E aí começaram a discutir se essa prova pericial era necessária ou não naquela hipótese. E essa discussão gerou a súmula 453 do TST, que a gente vai estudar agora. Há necessidade ou não de prova pericial nesse processo do Bruno, em que se pede a diferença de 10% para 30%. Galera, resposta, não há necessidade. A prova pericial ela é dispensável nessa hipótese em que há prova do pagamento fracionado do adicional. Por quê? Porque não existe dúvida de que o adicional é devido. Como assim não há dúvida de que o adicional é devido, Bruno? Porque o Bruno está afirmando que trabalhava num ambiente de periculosidade, que deveria receber 30% e está provando que você, empresa, pagava adicional de periculosidade, só que no percentual inferior. O Bruno está mostrando o contra-cheque, olha aqui, ó, pagava 10% de periculosidade. Se eu estou falando que tem direito de receber periculosidade, se estou provando que você me pagava periculosidade, que dúvida existe sobre ser devido adicional? Nenhum. O fato, ele se mostra incontroverso. Se o fato ele é incontroverso, é porque sobre ele não incide qualquer dúvida. Se não incide dúvida, precisa produzir prova? Não. Esse é o entendimento do TST. Vamos lá para a súmula para a gente ver o resultado dessa história? Vamos lá, ó. Nós vamos falar aqui
o seguinte, ó, o pagamento do adicional de periculosidade efetuado por mera liberalidade da empresa, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em percentual inferior ao máximo legalmente previsto, dispensa a realização da prova técnica exigida pelo artigo 95 da CLT, pois torna incontroversa a existência do trabalho em condições perigosas. Então, torna incontroverso aqui a realização de trabalho em condições perigosas. Eu estou provando que você me pagava o adicional, eu estou provando que você reconhecia o meu trabalho em condições de periculosidade. Que dúvida existe? Nenhuma. Então dispensa a prova pericial. Então a gente começa com uma regra geral do artigo 195 da CLT, que em se tratando de periculosidade tem que ter prova pericial. A gente começa sempre com essa regra e sempre lembra essa regra. Tem que ter prova pericial para periculosidade? Sim. Aí vem o pagamento espontâneo. Se houve o pagamento espontâneo e ele está aprovado, eu dispenso a prova pericial, condena ao pagamento da diferença de 10% para 30% no nosso exemplo, ok? Vamos lembrar disso, é uma exceção à regra de que a prova pericial é fundamental, é indispensável para a condenação ao pagamento de adicional de periculosidade. Tranquilo? Vamos na sequência, vamos lá, mais um entendimento, mais uma súmula, súmula 248, adicional de insalubridade de direito adquirido. Então, ó, vamos lá, eu tenho a integração ao salário, mas não tenho a incorporação. Vamos ver aqui, ó, com essa letra maravilhosa que Deus me deu e eu aperfeiçoei com o tempo. Eu tenho a integração ao salário, mas não tenho a incorporação do adicional de insalubridade. Vamos lá. Vamos anotar também o seguinte, ó. Vamos anotar que os adicionais, não só o adicional de insalubridade, os adicionais, eles são salário-condição. Sempre gosto de colocar isso daqui porque está relacionado a esse tema direito adquirido. Então, eu tenho aqui o salário-condição, adicional como salário-condição. E aqui falando de qualquer adicional, pode ser adicional de insalubridade, periculosidade, noturno, transferência, todos eles. O que significa dizer que o adicional é um salário-condição? O que significa dizer que o adicional é um salário-condição? É uma parcela que é recebida enquanto eu estou submetido a uma determinada condição. Então, se eu estou recebendo um adicional, é porque eu estou submetido a uma determinada condição e vou receber aquela parcela enquanto estiver submetido a ela. A partir do momento que eu não estiver mais submetido àquela determinada condição, eu perdi o adicional. Ou seja, não há direito adquirido ao recebimento de adicional. Então vejam, ó, que o tema aqui dá o nome, né, dado a súmula, é direito adquirido, só que nós vamos ver que não há direito adquirido ao recebimento de adicional. No caso aqui, especificamente, o adicional tem insalubridade. Não há direito adquirido ao recebimento de adicional, porque eu posso virar herdeiro. E vejam que eu poderia puxar uma outra súmula aqui, a de número 265 do TST, por exemplo, que fala do adicional noturno. Pode anotar aí também, ó, súmula 265 do TST, que traz a mesma ideia sobre adicional noturno. Ah, se eu passo da noite para amanhã, o que acontece com o adicional noturno? Perdi. Ah, não tem direito adquirido? Não. Ah, mas eu trabalhei à noite 20 anos. Ó, perdeu o adicional noturno, porque você não está mais trabalhando à noite. Então, trazendo aqui para a nossa redação do adicional de insalubridade. Digamos que eu trabalho com forte ruído, um local com forte ruído, e trabalhe ali naquele mesmo local, naquela mesma
função há 10 anos. Há 10 anos eu recebo adicional de insalubridade. Até um belo dia que vem o meu empregador e resolve trocar a máquina que gerava o barulho. Agora um silêncio, uma paz celestial. E aí? Vou receber o adicional de insalubridade? Não, vou perder. Ah, mas eu recebi por 10 anos, agora não recebo mais. Um belo dia, para acabar com aquele ruído, vem o meu empregador e compra um super protetor auricular. Rapaz, abafou tudo agora. Não tem mais nenhum ruído. O que acontece com o meu adicional de insalubridade? Perdi. Não vou receber mais. É a mesma ideia. Não há direito adquirido. Eu perco porque receber adicional não é algo bom. Se eu estou recebendo adicional é porque eu estou submetido a uma situação ruim. Então, o ideal é não estar submetido a uma situação ruim para não receber o adicional. Vamos aqui para a redação para a gente analisar o que eu anotei antes ali de incorporação, de integração. Vamos dar uma olhada aqui. A súmula, ela fala o seguinte. Ela diz que a reclassificação ou a descaracterização da insalubridade por ato da autoridade competente repercute na satisfação do respectivo adicional sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial. Então, não há aqui ofensa a direito adquirido ou a princípio da irredutibilidade. A reclassificação ou a descaracterização repercute na satisfação do respectivo adicional. Digamos o seguinte, galera, que venha aqui o Ministério do Trabalho e retire das situações de insalubridade o ruído. Do nada dá uma doida. O Ministério do Trabalho fala o seguinte, não, o ruído não é mais agente insalubre. E eu que recebi insalubridade por ruído, não recebo mais, porque o agente era insalubre, não é mais. Houve a descaracterização daquela insalubridade. Digamos então que eles tenham mudado os decibéis. Eu estou submetido hoje a 90 decibéis. 90 decibéis é insalubre. Vem a norma do Ministério do Trabalho e é modificada para falar o seguinte, agora insalubridade só acima de 95 decibéis. Os meus 90 decibéis que eram insalubres não são mais. Vou perder o adicional? Claro que sim. Por quê, galera? Porque não há direito adquirido, porque não há, como eu anotei aqui para vocês, incorporação. Não há incorporação porque é uma parcela que não adentra no meu patrimônio jurídico para sempre. Não, ela é uma situação provisória. Ela não vai se incorporar, não vai ser uma parcela definitiva. Claro que não. Agora, enquanto ela estiver sendo paga, ela vai integrar o salário. Teremos a integração ao salário enquanto aquela parcela estiver sendo paga. Por que isso daqui? Porque enquanto ela estiver sendo paga, por ser uma parcela de natureza salarial, ela vai refletir nas outras parcelas. Então, por ser uma parcela salarial, ela vai refletir em outras parcelas, essa é a integração. Ela vai se integrar ao salário, mas ela não vai se incorporar ao mesmo. Eu não tenho direito adquirido, mas tenho direito aos reflexos nas parcelas enquanto ela estiver sendo paga. Perfeito, pessoal? Vamos para a próxima, vamos lá? Vamos falar agora de participação nos lucros e resultados. Nós estamos aqui dentro da parcela, da parte da nossa matéria salário e remuneração e vamos falar agora sobre a súmula 451, que fala da participação nos lucros e resultados, uma súmula importante para a gente aqui, uma parcela muito importante para um sem número de empregados. Digamos que eu trabalho em uma empresa em que haja o costume de dividir os lucros e resultados ao final do ano.
Então chega lá, por exemplo, em 30 de dezembro, uma data muito feliz, muito boa, meu aniversário, ninguém nunca está aqui para comemorar comigo. 30 de dezembro já está todo mundo já viajando, mas vamos lá, 30 de dezembro, neste dia é feita a distribuição dos lucros e resultados da empresa em que eu trabalho, ok? Só que o que a norma coletiva traz? A norma coletiva que tratou da regulamentação, da distribuição desses lucros e resultados. Ela falou o seguinte, que essa quantia será partilhada entre aqueles que forem empregados no dia 30 de dezembro. Se eu for empregado no dia 30 de dezembro, eu recebo. Se eu não for mais empregado no dia 30 de dezembro, eu não recebo mais. Está lá a norma coletiva. Começaram a discutir se isso era válido ou não. O que a súmula 451 do TST diz? Não, isso não é válido. Essa norma que condiciona o recebimento dos lucros, da participação nos lucros e resultados, ao fato do empregado ainda estar com o contrato em vigor na data, viola o princípio da isonomia. Vamos dar uma lida aqui na súmula e vamos criar um exemplo para facilitar. Então, vamos aqui. Qual é a ideia do TST? Fere o princípio da isonomia, instituir vantagem mediante acordo coletivo ou norma regulamentar que condiciona a percepção da parcela, participação nos lucros e resultados, ao fato de estar o contrato em vigor na data prevista para a distribuição dos lucros. Assim, inclusive na rescisão contratual antecipada, é devido o pagamento de forma proporcional aos meses trabalhados, pois o ex-empregado concorreu para os resultados positivos da empresa. Então vamos lá, galera. A questão aqui é a seguinte. 30 de dezembro, data do pagamento da participação nos lucros e resultados. Vem a norma coletiva e diz que a parcela só será paga àqueles que estiverem com o contrato em vigor no dia 30 de dezembro. Eu vou lá e recebo. Você não está mais com o contrato em vigor. Você pediu demissão. Olha quanto que você pediu demissão. Você pediu demissão em novembro. O outro colega foi demitido em setembro. O outro saiu em julho. E assim aconteceu com vários outros empregados. Você que saiu um mês antes não vai receber nada. O outro que saiu 2 meses antes não vai receber nada. Eu só, por estar com um contrato em vigor em 30 de dezembro, que vou receber a participação nos lucros? Não pode. Porque fere o princípio da isonomia na medida em que todo mundo contribuiu. Pô, quantos meses você trabalhou no ano aqui? Você que saiu em novembro. Você trabalhou 11 meses. Eu trabalhei os 12. Você trabalhou 11. Então, nada mais natural do que efetuar o pagamento proporcional. Eu recebo 12 dozeavos da participação nos lucros, você recebe 11 dozeavos, o outro 9 dozeavos, 6 dozeavos. Vejam que, independentemente da época em que o contrato se encerrou, houve uma participação aqui para se atingir aquele lucro. Todo mundo trabalhou, alguns mais, outros menos, para aquele lucro, então ele tem que ser partilhado proporcionalmente. Ok, galera? Então toma cuidado com esse ponto. Aqui, todos os ex-empregados concorreram para os resultados positivos da empresa, por isso que o pagamento tem que ser de forma proporcional aos meses trabalhados, súmula 451 do TST. Vamos depois, na sequência, vamos lembrar aqui da súmula 159, fala do salário de substituição. Salário de substituição, súmula 159.
E9, substituição de caráter não eventual e vacância do cargo. Uma situação que chega muito à Justiça do Trabalho, nós temos que tomar cuidado para o seu concurso. O que acontece aqui, pessoal? Você vive substituindo o seu chefe. O seu chefe veio e faltou hoje, aí você foi, substituiu, fez o trabalho dele. Aí outro dia ele faltou de novo, você foi, substituiu, fez o trabalho dele. Aí você começa a se perguntar, porra, peraí, naquele dia que eu fiz o trabalho do meu chefe, eu não deveria receber o que ele receberia? Aí vem o período de férias. Pô, meu chefe saiu de férias, eu vou substituí-lo. Eu vou fazer a mesma coisa que ele agora num período maior de férias. Será que eu tenho direito de receber o salário dele nesse período? A gente começa a fazer esse tipo de pergunta. Porque você está substituindo e quer o salário por essa substituição. Você quer o salário do substituído. Olha o que o TST traz sobre isso e depois nós vamos para a questão do cargo vago. Tem que tomar cuidado para não confundir. Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. Então, a primeira coisa que nós vamos verificar aqui é se a substituição é eventual ou não eventual. Substituição eventual é aquela uma vez na vida, outra na morte, de vez em quando, um dia aqui, outro dia ali. Não há direito ao salário do substituído. Agora, olha aqui. Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, há direito do salário do substituído? Sim. Então, não está sendo eventual. Eu estou substituindo por um período longo, por um período maior. Estou nas férias, é a situação mais comum. Estou nas férias, substituindo, vou receber o salário do substituído. O substituído está, por exemplo, afastado com a doença e eu estou substituindo ele. Tenho direito ao salário do mesmo, ok? Então você vai olhar se a substituição é eventual ou não. Um dia aqui, outro dia ali, nós não teremos direito ao salário dele. Exatamente porque está sendo eventual, uma aqui, outra ali. Se não for uma substituição eventual, se for uma substituição mais longa, no período de férias, em afastamento, falaremos sim direito ao salário do substituído. Perfeito, galera? Agora, o inciso 2º vai trazer uma situação totalmente diferente. Totalmente diferente, aí tem que tomar cuidado para não confundir. Então, no primeiro, você vai pensar no seu chefe. Você ganha 5, seu chefe ganha 15. Você está substituindo seu chefe nas férias. Você tem direito de receber 15. Essa é a ideia. Para ser o mais claro possível. Pensa no seu chefe, que ganha muito mais que você. Você ganha 5, ele ganha 15. Se você vai substituí-lo, e não é uma substituição eventual, não é uma substituição de um dia ou outro, você tem direito de receber os 15 mil. Ok? Agora, imagine que o seu chefe é demitido. Seu chefe é demitido. Ele que recebia 15 mil reais. O cargo dele fica vago. Cadê o chefe? Não tem. O cargo agora está vago. E aí, vem o dono da empresa e fala, você quer ocupar o cargo que o seu chefe ocupava? Você logo pensa nos 15. Quero 15 mil. Quero 15 mil. Só que aí vamos lá. O seu empregador não é obrigado a te pagar os mesmos 15 mil. Ele pode pagar menos? Pode. Ele te dá aquele empurrão, né? E aí, quer assumir o cargo que era do seu chefe? Você pensa, 15 mil, quero, mas eu vou te pagar 7 mil. Pô, você pagava 15 para ele, vai me pagar 7 agora? Pode? Pode. Olha o inciso 2º da súmula. Vago o cargo em definitivo.
O empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a salário igual ao do antecessor. Vago o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito ao salário igual ao do antecessor. Já era. E não dá para pedir equiparação, porque não tem simultaneidade na prestação dos serviços. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. O seu chefe está simplesmente afastado e você está no lugar dele. Salário de 15 mil, você tem direito. Salário do substituído. Ele saiu da empresa, você ocupou o lugar dele, você pode vir a receber menos, porque o cargo ficou vago em definitivo. Tome cuidado com essa súmula 159 do TST. Ok, pessoal? Na sequência, nós vamos falar aqui de auxílio alimentação. A gente está dentro do salário e remuneração ainda. Vamos falar de auxílio alimentação, natureza jurídica. Aqui vamos aproveitar para mencionar, porque consta na OJ duas outras súmulas aqui, OJ 413, vai falar de auxílio alimentação, natureza jurídica, ou seja, ticket alimentação. Ticket alimentação, vale alimentação, pela súmula 241 do TST, possui natureza salarial. Então vejam, se eu entrego a comida para você, se eu compro a quentinha, se eu tenho um refeitório e forneço alimentação para você, eu tenho um salário in natura. Sendo salário in natura, ele tem natureza salarial. Então, lembrando lá daqueles conceitos de salário-utilidade, eu te pago R$2.000 mais a alimentação. O seu salário, para todos os efeitos, é a soma do valor da alimentação mais os R$2.000. Aí eu substituo a alimentação in natura pelo vale alimentação. Em vez de ter o refeitório ou comprar a quentinha, eu coloco aquela quantia num cartão de alimentação e te entrego. Para o TST, isso não muda nada. Não mudamos a natureza jurídica. Eu continuo tendo, pela súmula 241 do TST, o vale com natureza salarial. Beleza, tranquilo. Só que olha o que acontece. Nem todo mundo que recebe ticket alimentação, vale alimentação, tem o mesmo com natureza salarial. Não, eu mesmo, professor universitário, recebo ticket alimentação, mas o meu ticket alimentação não tem natureza salarial. Ah, Bruno, por que não tem se a súmula diz que tem? Porque a minha negociação coletiva retirou a natureza salarial. E negociação coletiva pode fazer isso? Pode sim. Então a negociação retirou a natureza salarial do meu ticket alimentação, do meu vale alimentação, ok? A OJ 413, que a gente está analisando agora, vai falar exatamente dos efeitos, das possibilidades de norma coletiva retirar a natureza salarial, se pode retirar de forma retroativa ou não. Além de tratar de norma coletiva, vai falar de adesão ao PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. O que você sabe? Que se eu, empresa, forneço alimentação, ela tem natureza salarial. Mas eu tenho grandes empresas, por exemplo, aqui perto de casa, em Vitória, fica a Vale. A Vale tem o refeitório e fornece alimentação. A alimentação fornecida pela Vale não tem natureza salarial. Qual é a mágica? A Vale fez a adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT. E pela lei do PAT, o fornecimento dessa alimentação não possui natureza salarial. O que nós queremos saber com base na OJ? Ela vai retroagir? Não. Nós vamos ver que não. Se eu já forneci a alimentação e fiz a adesão ao PAT hoje, eu não tenho natureza salarial daqui para frente. Se eu vinha fornecendo o ticket de alimentação e a norma coletiva retirou a natureza salarial, retirou daqui para frente. Nós não vamos retroagir para retirar a natureza salarial, seja com adesão ao PAT, seja com a criação de uma norma
em negociação coletiva. Quer ver? Vamos lá para a redação da OJ. Ó, alteração da natureza jurídica por norma coletiva ou adesão ao PAT. Nós vamos aqui para a redação, ó, a pactuação em norma coletiva, conferindo caráter indenizatório à verba auxílio à alimentação, que é o que acontece com a minha negociação coletiva, ou a adesão posterior do empregador ao programa de alimentação do trabalhador, o PAT, não altera a natureza salarial da parcela instituída anteriormente para aqueles empregados que habitualmente já percebiam o benefício. A teor da súmula 91.1 e 241 do TST. Olha o que acontece, galera. Com base na súmula 51 do TST, que fala em alteração do regulamento de empresa, nós teremos aqui, assim como na súmula 51, duas situações. Eu tenho os antigos empregados e os novos empregados. Então, a minha empresa fez adesão ao PAT. Os empregados contratados depois da adesão ao PAT não têm alimentação como salário in natura. Os antigos continuam tendo como salário in natura. Veio a norma coletiva e disse que o vale alimentação não tem natureza salarial. Isso vai se aplicar aos novos empregados, não vai se aplicar aos antigos. A gente vai fazer a mesma divisão que nós fizemos lá na súmula 51 do TST. Ah, mudou a natureza de salarial para indenizatória? Ok, então só para os novos, não para os antigos. Perfeito, galera? Então, por isso que ele menciona aqui a súmula 51. Então, não altera a natureza da parcela instituída anteriormente para aqueles empregados que habitualmente já recebiam o benefício. Tomar cuidado com essa situação. Ok, pessoal? Depois nós vamos aqui para a nova. Vamos aqui para a nova súmula ou nova OJ. Vamos ver qual é OJ. OJ 251. Descontos, frentista. Vamos aqui para mais um ponto relacionado a salário e remuneração, cheques. Cheque sem fundo. Num primeiro momento, cheque sem fundo é problema de quem? Empregador. Por quê? Porque quando a gente estuda o empregador, a gente lembra de alteridade. A alteridade é a assunção dos riscos do empreendimento. Quem assume os riscos do empreendimento ou é empregador? E qual é um dos riscos do empreendimento? Receber cheque sem fundo. Se eu aceito o recebimento de cheque sem fundo, eu corro esse risco. Ninguém é obrigado a aceitar cheque, mas se eu aceito cheque, eu corro o risco de receber sem fundo. Alteridade, risco do negócio, meu empregador. Por que eu posso descontar do frentista? Por que eu posso descontar do empregado nessa situação, então? Porque ele não observou as recomendações previstas em instrumento coletivo. Exemplo aqui, ó. O que seria uma recomendação prevista em instrumento coletivo? Seria fazer a análise do Serasa, do SPC, antes de encher o tanque. O camarada chega lá, o que a gente faz no posto? Enche o tanque, lota, beleza. Aí o frentista não quer nem saber, lota esburrando ali o tanque. Aí depois ele pergunta, e aí, vai pagar com cartão? Não, cheque. Aí o camarada fica branco. Putz, grilo, caraca. Vai que o nome desse cara está no SPC no Serasa, eu não vou poder aceitar o cheque dele. Como é que eu vou tirar a gasolina do tanque? Esse camarada já começou errado. Aí ele não faz ali a checagem do meu CPF. Meu CPF está todo embolado ali de cheque sem fundo, devendo a Deus e o mundo. Esse cheque vai bater sem fundo, o empregador vai olhar que ele não fez a análise do Serasa e do SPC e vai poder descontar, ok?
Ok, galera? Tranquilo? Então a gente transfere aqui esse risco para o empregado na medida em que ele não seguiu o procedimento previsto no instrumento coletivo. Depois, vamos aqui. Vamos na sequência, tempo à disposição do empregador. Vamos começar aqui a falar sobre jornada de trabalho. Vamos começar um dos temas mais importantes que nós temos aqui em direito do trabalho, que é jornada de trabalho. Vamos falar da jornada de trabalho relacionada à portaria. Quando a gente começa a estudar jornada de trabalho, a gente percebe o seguinte, que a jornada não é só o tempo efetivamente trabalhado. A gente lê o artigo 4º da CLT, a gente começa a ver uma série de situações. Jornada de trabalho é o tempo, sim, efetivamente trabalhado. Eu estou aqui efetivamente trabalhando, estou cumprindo a minha jornada de trabalho. Só que aí a gente percebe que é o tempo à disposição do empregador também. Não estou fazendo absolutamente nada, não tem nada para fazer, bosta para fazer, estou aqui de bobeira. Estou cumprindo minha jornada de trabalho? Estou aqui à disposição do meu empregador. A gente percebe que jornada de trabalho também pode ser o tempo em que a gente está caminhando, um deslocamento. Estou caminhando dentro da empresa. Mas isso vai ser jornada de trabalho? Dependendo do tempo que eu gasto caminhando, me deslocando dentro da empresa, vai ser sim considerado jornada de trabalho. Isso foi reconhecido exatamente por essa súmula 429 do TST, que é o tempo à disposição do empregador, do artigo 4º da CLT, o período de deslocamento entre a portaria e o local de trabalho. Eu tenho uma grande empresa aqui é a portaria e aqui é o meu local de trabalho. Eu entro pela portaria, venho andando até o local de trabalho, depois venho, saio e vou embora ao término do expediente. Dependendo do tempo de deslocamento entre a portaria e o local de trabalho, eu já terei jornada de trabalho, por uma presunção de que o empregado já está à disposição do empregador. Até para evitar situações absurdas. Imagine que você tem que andar 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar. Você poderia pensar assim, o empregador poderia colocar um carrinho, colocar um ônibus aqui, alguma coisa, para a gente chegar mais rápido, né? Se ele prefere essa situação de você perder 20 minutos para ir, perder 20 minutos para voltar, pela súmula 429, nós vamos presumir que você já cumpriu 40 minutos da sua jornada de trabalho. Se você gastou 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar, são 40 minutos da sua jornada de trabalho de 8 horas. O empregador que vai suportar essa situação. Das 8 horas que você deveria estar à disposição dele, você gasta 40 andando no deslocamento dentro da empresa e vai trabalhar 7 horas e 20. Isso que a súmula traz. Então, pela redação dela, nós temos a ideia de que considera-se a disposição do empregador, na forma do artigo 4º da CLT, o tempo necessário ao deslocamento entre a portaria e o local de trabalho, desde que supere o limite de 10 minutos diários. Então, se nós superarmos os 10 minutos diários, teremos a presunção aqui de que está à disposição do empregador e a jornada de trabalho. Até 10 minutos não é nada. Só um aquecimento para o trabalho. Porque eu teria 5 minutos em média para ir, 5 minutos para voltar, então um mero aquecimento ali para a jornada de trabalho, isso não seria tempo à disposição, mesmo porque a gente tem, depois a gente vai ver a outra súmula, a gente tem o tempo residual à disposição, dos 5 minutos na entrada, na saída, então isso estaria dentro de uma normalidade. Agora, ultrapassou os 10 minutos, já é jornada de trabalho. Só toma cuidado o seguinte, até 10 minutos não é nada. Agora imagina o seguinte, eu gasto 6 minutos para ir, 6 minutos para voltar, ou seja, 12 minutos. Ultrapassou os 10 minutos diários, eu gasto
12. Então, a pergunta que se faz é a seguinte: eu vou considerar como jornada de trabalho os 12 minutos ou apenas 2, que ultrapassaram os 10 da súmula? Galera, entendimento? 12. Vou considerar os 12 minutos como jornada de trabalho, é a totalidade deles. Então, se eu já tenho 12 minutos da jornada de trabalho, o que vai acontecer? Chegando no local de trabalho, eu vou trabalhar 7 horas e 48 minutos. Porque 7 horas e 48 minutos, somados aos 12 minutos da caminhada, eu chego às minhas 8 horas diárias. Se eu efetivamente trabalhar 8 horas no local de trabalho, o que vai acontecer? Na verdade, eu terei trabalhado 8 horas e 12 minutos. Terei direito a 12 minutos extras por dia. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos para a nossa última súmula de hoje. Vamos lá para a nossa última súmula da aula de hoje. Súmula 90, horas in itinere. Então, horas in itinere, tempo de serviço. Aqui a gente chega à conclusão que jornada de trabalho também é aquele tempo em que nós estamos aqui no local, estamos aqui também, por exemplo, no ônibus da empresa, no itinerário, no deslocamento. Então, nós temos aqui a ideia de que eu posso estar cumprindo a minha jornada de trabalho no deslocamento. Agora, para que o deslocamento seja considerado como jornada de trabalho, nós precisamos do preenchimento de alguns requisitos que constam na súmula aqui. Não é qualquer deslocamento. Se eu estou a pé, na minha bicicleta, no meu carro, no ônibus público, no transporte público, esse tempo, infelizmente, não é considerado. Para ser considerado o tempo de deslocamento jornada de trabalho, olha os requisitos que devem estar presentes. Vamos lá, Inciso 1º, o tempo dispendido pelo empregado em condução fornecida pelo empregador. Primeiro requisito. Até o local de trabalho de difícil acesso ou não servido por transporte público regular e para o seu retorno é computável na jornada de trabalho. Então, para ser jornada em itinere, eu tenho que ter condução fornecida pelo empregador, primeiro requisito. Local de difícil acesso ou não servido por transporte público regular, segundo requisito, sendo que isso também consta no artigo 58 da CLT. Então, para ser jornada em itinere, presentes esses dois requisitos, ok? Depois, vamos para algumas situações específicas aqui de incompatibilidade e de insuficiência de transporte público. Olha o que acontece, pessoal. O requisito é não ter transporte público, ok? E o que acontece na minha situação? Até tem transporte público. Tem transporte público que me levaria para o local de trabalho e me traria. Para o local de trabalho tem transporte público. O problema é que os horários são incompatíveis. O horário do ônibus que levaria e que me traria, ele é incompatível com o horário de trabalho meu. E aí, em virtude dessa incompatibilidade, o meu empregador, ele fornece a condução. Eu te pergunto, se o horário é incompatível com o seu horário de trabalho, se o horário do ônibus é incompatível com o horário de trabalho, esse ônibus serve para você? Não. Ele existe para você? Não. Se ele não existe para você, está presente o requisito. Por isso, que ele fala que a incompatibilidade entre os horários de início e término e os do trabalho público regular é a circunstância que também gera o direito às horas em itinere. Por quê? Porque se o horário é incompatível, é porque não existe transporte público regular para você. Então, a incompatibilidade gera as horas em itinere. Agora, olha a diferença. Mera insuficiência de transporte público não enseja pagamento de horas em itinere.
que é a mera insuficiência? É aquela situação típica do Brasil. Aquela situação típica do Brasil. Tem transporte público? Tem, mas não é bom, é insuficiente, não é legal, tem pouco ônibus, é tudo apertado. Mas vamos lá, existe? Existe. Se existe, não há horas em itinerário. Se tem transporte público, não é dos melhores, é insuficiente, mas existe. Então nós não vamos falar em horas em itinerário, porque eu não conseguiria aqui preencher este requisito. Ok, galera? Então, mera insuficiência não gera horas em itinerário porque tem transporte público. Ok? Depois, vamos aqui para o inciso 4º. Se houver transporte público regular em parte do trajeto percorrido em condição da empresa, as horas em itinerários remuneradas limitam-se ao trecho não alcançado pelo transporte público. Tem transporte público regular em parte, na outra parte não tem. Então, galera, nós vamos dividir. Eu tenho o ponto A, o ponto B e a empresa aqui. Tem transporte público aqui? Tem transporte público? Não tem transporte público. Se tem transporte público em parte do trajeto, as horas em itinerário limitam-se ao trecho não alcançado pelo transporte público. Eu vou fazer a conta. Ó, eu saio do ponto A até a empresa. Gasto tantos minutos até o ponto B e tantos minutos até a empresa. Só esse tempo aqui do período em que não há, do trajeto em que não há transporte público é que será considerado como jornada em itinerário. Nós vamos fazer a divisão aqui. Ok, pessoal? E para finalizar a nossa aula de hoje, finalizando a súmula 90, considerando-se que as horas em itinerário são computáveis na jornada de trabalho, porque elas são aqui jornada, é um tipo especial de jornada, considerando-se que elas são computáveis na jornada de trabalho, o tempo que extrapola a jornada normal é considerado como extraordinário, sobre ele deve incidir o adicional respectivo. O que esse inciso 5º está trazendo para a gente? Se eu tenho 1 hora em itinerário de ida, 1 hora em itinerário de volta, eu tenho 2 horas em itinerário da minha jornada total, que deveria ser de 8 horas, ok? Então, chegando no local de trabalho, eu tenho que trabalhar quantas horas no máximo? 6, porque 6 trabalhadas no local, mais 2 em itinerário, 8, completei a minha jornada de trabalho. O que geralmente acontece? Você tem 1 hora de itinerário para ir, 1 hora de itinerário para voltar e trabalha 8 horas no local de trabalho. Aí você somando tudo, você tem 10 horas de jornada. 10 horas de jornada significa o quê? Pagamento de 2 horas extras. É isso que o inciso 5º está falando.